Olá, irmãos e amigos do canal Leituras da Fé Reformada, sejam bem-vindos a mais uma leitura. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a leitura das 95 teses. Também faremos, antes da leitura das 95 teses, uma introdução a estas teses por Martin Dreher. Uma introdução ao debate para o esclarecimento do valor das indulgências. Esse seria o título para as 95 teses. Desde já agradeço a todos vocês que nos acompanham. Não deixem de colocar o like no vídeo para que o nosso vídeo seja indicado para mais pessoas. Faça os seus comentários também, para que nós possamos interagir no campo de comentários. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e acione o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos que nós iremos postar. Vamos à leitura. Debate para o esclarecimento do valor das indulgências. Introdução. As 95 teses, cuja afixação a 31 de outubro de 1517 é comemorada anualmente como Dia da Reforma, de modo algum tinham a intenção de deflagrar um movimento. Lutero nada mais pretendia que o esclarecimento teológico de uma questão que o envolvia como cura d'almas e que tinha implicações para a piedade de seus paroquianos, a indulgência. A indulgência está relacionada ao sacramento da penitência. Na penitência, esperavam-se o arrependimento do pecador, a confissão na presença de um sacerdote, a absolvição e a satisfação imposta. Na satisfação, o pecador deveria fazer reparação ou expiação por causa do castigo que o pecado acarretava. Era opinião corrente que o pecado não só acarretava culpa, mas também castigo. Esse castigo deveria ser assumido aqui na terra ou expiado no purgatório. Na Alta Idade Média e na Idade Média Tardia, desenvolveram-se em conexão com o sacramento da penitência e com o surgimento da doutrina das indulgências, doutrinas que diziam respeito a questões de direito divino e de direito eclesiástico, ao purgatório e ao tesouro da Igreja. Este seria formado pelos méritos excedentes de Cristo e dos santos, podendo ser usado pela Igreja para conceder indulgências a terceiros. As indulgências, surgidas no século XI, diziam respeito, inicialmente, apenas aos castigos temporais impostos pela Igreja, mais tarde, aos castigos temporais que deveriam ser purgados no purgatório e, finalmente, também aos pecados de parentes já falecidos que estavam no purgatório. As opiniões dos teólogos divergiam bastante uma da outra e, no início do século XVI, não havia a necessária clareza a respeito do assunto. As indulgências tinham destacada importância sob o aspecto financeiro. A cúria e o Estado papal dependiam em grande parte das rendas auferidas com a venda de indulgências. Muitos projetos eram financiados com a publicação de indulgências. No campo econômico, pode-se afirmar que as indulgências tinham a mesma função que mais tarde teriam os empréstimos. Para os fiéis, a indulgência era uma oportunidade de se protegerem do purgatório e do juízo eterno. Aqui, o desejo de salvação encontrado entre o povo vem ao encontro das necessidades financeiras da cúria.
As críticas que Lutero tece nas 95 teses são oriundas de suas preocupações como cura-d'almas, bem como de seu compromisso de, como doutor em teologia, ter que zelar pela correta doutrina e pregação da Igreja. Suas críticas são possíveis, pois ainda não existem formulações dogmáticas acerca da questão. Por outro lado, são corajosas, pois têm que enfrentar um uso muito difundido e o interesse financeiro da Cúria Romana. Como foi possível que as teses para o debate para o esclarecimento do valor das indulgências causassem tanta sensação? Elas não são radicais. Lutero não exclui toda e qualquer forma de indulgência. Limita, no entanto, as penas temporais impostas pela Igreja e volta-se contra a falsa segurança provocada pela indulgência. Por trás da crítica comedida, encontram-se já alguns indícios para o que há de se seguir. Nota-se isso no conceito de penitência, que para Lutero não é o sacramento, mas arrependimento, segundo o uso do conceito no Novo Testamento. Há também um novo conceito de ministério, pois, segundo Lutero, o sacerdote só pode perdoar culpa como declaração de que ela já foi perdoada por Deus. Lutero ataca a doutrina do tesouro da Igreja, na tese 62. Algumas formulações evidenciam que, formalmente, as teses já não eram apenas temas de discussão. Vejam-se as teses 42 a 51, que principiam com as palavras: deve-se ensinar aos cristãos que. Por tudo isso, não é de admirar que a discussão que se seguiu às teses não se ocupou com o tema indulgência, mas com temas como a autoridade eclesiástica, a autoridade do Papa, a doutrina dos sacramentos. Em meados de 1518, Lutero publicou um sermão sobre a indulgência e a graça, que resume os pensamentos centrais das 95 teses de 1517. Nesse escrito, o acento é colocado no fato de que arrependimento e penitência são algo que atinge o ser humano todo. O cristão não deve fugir ao castigo, mas assumi-lo como cruz. As obras que o cristão deve realizar são serviço ao próximo e não devem ser entendidas como atos em prol de seu aperfeiçoamento, ou ainda como fuga aos castigos impostos por Deus e como tais úteis ao ser humano. Neste sermão já começa a ser esboçada a opinião de que a prática da penitência só poderá ser corrigida caso houver combate à doutrina da teologia escolástica, que induz à ociosidade da fé. Martin Buber. Passemos agora à leitura das 95 teses. Em alguns momentos, eu farei breves explicações, por meio das notas de rodapé, a algumas das teses. As 95 teses. Por amor à verdade, no empenho de elucidá-la, discutir-se-á o seguinte em Wittenberg, sob a presidência do reverendo Padre Martim Lutero, mestre de artes e de santa teologia e professor catedrático desta última, naquela localidade. Por esta razão, ele solicita que os que não puderem estar presentes e debater conosco oralmente o façam por escrito, mesmo que ausentes. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeira tese. Ao dizer, fazei penitência, Mateus capítulo 4, versículo 17,
nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Também seria possível traduzir aqui arrependei-vos. No entanto, como a palavra latina poena tem caráter jurídico legal, é preferível que se opte por penitência. Ao usar o conceito, tomando-o de Mateus 4,17 na versão da Vulgata, Lutero já está entrando no centro da discussão. Conferir a carta de Lutero a Staupitz, em 30 de maio de 1518. Segunda tese. Esta expressão não pode ser entendida no sentido da penitência sacramental, isto é, da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. A penitência é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica Romana. Ao usar a expressão penitência sacramental, fica evidente que Lutero não nega a penitência, mas dá-lhe um sentido mais profundo a partir do Novo Testamento. Também o sacramento da penitência consiste, segundo a doutrina católica romana, de 4 partes: Contritio cordis, Confessio oris, Absolutio e Satisfactio operis. A dispensa ou substituição da satisfação ocorre por meio de indulgências. Terceira tese. No entanto, ela não se refere apenas a uma penitência interior. Sim, a penitência interior seria nula se externamente não produzisse toda a sorte de mortificações da carne. Quarta, por consequência, a pena perdura enquanto persiste o ódio de si mesmo. Isto é a verdadeira penitência interior, ou seja, até a entrada no reino dos céus. Quinta, o Papa não quer nem pode dispensar de quaisquer penas, senão daquelas que impôs por decisão própria ou dos cânones. Sexta, o Papa não pode remitir culpa alguma, senão declarando e confirmando que ela foi perdoada por Deus, ou, sem dúvida, remitindo-a nos casos reservados para si. Se estes forem desprezados, a culpa permanecerá por inteiro. Sétima, Deus não perdoa a culpa de qualquer pessoa sem, ao mesmo tempo, sujeitá-la em tudo humilhada ao sacerdote, seu vigário. Oitava, os cânones penitenciais são impostos apenas aos vivos. Segundo os mesmos cânones, nada deve ser imposto aos moribundos. Nona, por isso o Espírito Santo nos beneficia através do Papa, quando este, em seus decretos, sempre exclui a circunstância da morte e da necessidade. Décima, agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório. Purgatório, um estado de penitência e purificação entre a morte e o juízo final, é, para a doutrina católica romana, o local para o pagamento das penas decorrentes dos pecados. Estas penas podem ser parcial ou totalmente eliminadas pelas indulgências. No mundo cristão, a doutrina do purgatório surge primeiro em Orígenes, no século II. Em 1517, Lutero ainda aceita a doutrina do purgatório. Mais tarde, irá abandoná-la completamente. 11ª. Essa erva daninha de transformar a pena canônica em pena do purgatório parece ter sido semeada enquanto os bispos certamente dormiam. 12ª. Antigamente se impunham as penas canônicas não depois, mas antes da absolvição.
como verificação da verdadeira contrição. Nas ordens penitenciais da Igreja Antiga, existentes desde os dias de Tertuliano, o pecador tinha de fazer satisfação para alcançar a readmissão na comunhão eclesiástica. Após a satisfação, era-lhe anunciada a absolvição e concedida readmissão. Com esta referência histórica, Lutero pretende reforçar o dito na tese 8, onde afirma que as satisfações só podem ser impostas aos vivos e não aos mortos. 13ª tese. Através da morte, os moribundos pagam tudo e já estão mortos para as leis canônicas, tendo por direito isenção das mesmas. Saúde ou amor imperfeito no moribundo necessariamente traz consigo grande temor, e tanto mais quanto menor for o amor. 15ª. Este temor e horror por si sós já bastam, para não falar de outras coisas, para produzir a pena do purgatório, uma vez que estão próximos do horror do desespero. 16ª. Inferno, purgatório e céus parecem diferir da mesma forma que o desespero, o semidesespero e a segurança. 17ª. Parece necessário para as almas do purgatório que o horror diminua na medida em que cresce o amor. O sofrimento do purgatório é um castigo de purificação imposto por Deus e não pelos seres humanos. No escrito Explicações do debate sobre o valor das indulgências, Lutero dirá que no purgatório deve ser consumido o resto do velho ser humano, para que surja a nova vida no espírito. O medo ante o castigo desaparece, enquanto que a fé e o amor crescem. 18ª tese. Parece não ter sido provado, nem por meio de argumentos racionais, nem da Escritura, que elas se encontram fora do estado de mérito ou de crescimento no amor. 19ª. Também parece não ter sido provado que as almas no purgatório estejam certas e seguras de sua bem-aventurança. Ao menos não todas, mesmo que nós, de nossa parte, tenhamos plena certeza. 20ª. Portanto, sob remissão plena de todas as penas, o Papa não entende simplesmente todas, mas somente aquelas que ele mesmo impôs. 21ª. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. 22ª. Com efeito, ele não dispensa as almas no purgatório de uma única pena que, segundo os cânones, elas deveriam ter pago nesta vida. 23ª. Se é que se pode dar algum perdão de todas as penas a alguém, ele certamente só é dado aos mais perfeitos, isto é, pouquíssimos. 24ª. Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por esta magnífica e indistinta promessa de absolvição da pena. 25ª. O mesmo poder que o Papa tem sobre o purgatório de modo geral, qualquer bispo e cura tem em sua diocese e paróquia em particular. 26ª. O Papa faz muito bem ao dar remissão às almas, não pelo poder das chaves, que ele não tem, mas por meio de intercessão. 27ª. Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando. Sair voando do purgatório. Segundo o pesquisador católico Nicolau Paulus,
O pregador dominicano João Tetzel realmente anunciou em suas pregações a frase: antes que o dinheiro tilinte na caixa, a alma salta do purgatório. 28ª tese. Certo é que ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Isto é, da aceitação de Deus. 29ª tese. E quem é que sabe se todas as almas no purgatório querem ser resgatadas? Disse que este não foi o caso com Severino e Pascoal. No escrito Explicações do Debate sobre o Valor das Indulgências, Lutero dirá: não li um escrito fidedigno a respeito dos dois, porém ouvi contar que eles poderiam ter sido libertados por seus méritos se tivessem querido ser glorificados em grau menor. Mas nessas coisas, cada um creia o que quiser, para mim tanto faz. Lutero reproduz o pensamento do agostiniano João Genzer von Paus, até 1507 em Erfurt. 30ª tese. Ninguém tem certeza da veracidade de sua contrição, muito menos de haver conseguido plena remissão. 31ª. Tão raro como quem é penitente de verdade é quem adquire autenticamente as indulgências, ou seja, é raríssimo. 32ª. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. 33ª. Deve-se ter muita cautela com aqueles que dizem serem as indulgências do Papa aquela inestimável dádiva de Deus, através da qual a pessoa é reconciliada com Deus. 34ª. Pois aquelas graças das indulgências se referem somente às penas de satisfação sacramental, determinada por seres humanos. 35ª. Não pregam cristãmente os que ensinam não ser necessária a contrição àqueles que querem resgatar almas ou adquirir breves confessionais. As confessionálias, breves confessionais, eram partes importantes das graças relacionadas com a proclamação das indulgências jubilares. Quem comprasse tal privilégio adquiria o direito de escolher um confessor, ao qual haviam sido concedidas autorizações, faculdades especiais para a absolvição. Além disso, adquiria uma indulgência plenária para ser usada uma vez na vida e para a hora da morte. Confessores indicados, quando da venda de uma tal bula extraordinária, tinham a autoridade de conceder dispensa também nos casos reservados ao Papa e de transformar promessas, especialmente severas, em outras de menor peso. Além disso, podiam autorizar a retenção de bens ilegitimamente adquiridos, de matrimônios entre pessoas inabilitadas devido a certos graus de parentesco e outras coisas. 36ª tese. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. 37ª. Qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da Igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. 38ª. Mesmo assim, a remissão e participação do Papa de forma alguma devem ser desprezadas, porque, como disse, constituem declaração do perdão divino. Conferir a tese 6.
39ª. Até mesmo para os mais doutos teólogos é dificílimo exaltar perante o povo ao mesmo tempo a liberalidade das indulgências e a verdadeira contrição. 40ª. A verdadeira contrição procura e ama as penas, ao passo que a abundância das indulgências as afrouxa e faz odiá-las, pelo menos dando ocasião para tanto. 41ª. Deve-se pregar com muita cautela sobre as indulgências apostólicas, para que o povo não as julgue erroneamente como preferíveis às demais boas obras de amor. 42ª. Deve-se ensinar aos cristãos que não é o pensamento do Papa que a compra de indulgências possa de alguma forma ser comparada com obras de misericórdia. Lutero pensa ter o apoio papal ao discutir essas questões. Na época, julga poder usar a opinião papal contra seus adversários. Somente alguns anos mais tarde é que verá que estava enganado. 43ª tese. Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. 44ª. Ocorre que, através da boa obra de amor, cresce o amor e a pessoa se torna melhor, ao passo que com as indulgências ela não se torna melhor, mas apenas mais livre da pena. 45ª. Deve-se ensinar aos cristãos que quem vê um carente e o negligencia para gastar com indulgências, obtém para si não as indulgências do Papa, mas a ira de Deus. 46ª. Deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem bens em abundância, devem conservar o que é necessário para sua casa e de forma alguma desperdiçar dinheiro com indulgências. 47ª. Deve-se ensinar aos cristãos que a compra de indulgências é livre e não constitui obrigação. 48ª. Deve-se ensinar aos cristãos que, ao conceder indulgências, o Papa, assim como mais necessita, da mesma forma mais deseja uma oração devota a seu favor do que o dinheiro que se está pronto a pagar. 49ª. Deve-se ensinar aos cristãos que as indulgências do Papa são úteis se não depositam sua confiança nelas, porém extremamente prejudiciais se perdem o temor de Deus por causa delas. 50ª. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa soubesse das exações dos pregadores de indulgências, preferiria reduzir às cinzas a Basílica de São Pedro do que edificá-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. 51ª. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgências extraem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isto fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. 52ª. Vã é a confiança na salvação por meio de cartas de indulgências. Mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio Papa desse sua alma como garantia pelas mesmas. Pessoa comissionada pela Igreja com a venda de indulgências. É o que Lutero quer dizer por comissário aqui. O príncipe eleitor e o arcebispo de Mogúncia, Alberto de Hohenzollern,
era comissário-mor para a província eclesiástica alemã. João Tetzel, o pregador dominicano, era subcomissário. 53ª tese. São inimigos de Cristo e do Papa aqueles que, por causa da pregação de indulgências, fazem calar por inteiro a palavra de Deus nas demais igrejas. Durante o período de sua permanência em uma localidade, o comissário era senhor absoluto sobre a igreja e sobre os sacerdotes. Determinava quando e onde poderia ser pregado. Podia, além disso, suspender as indulgências especiais, proibir a confissão, sob pena de excomunhão, designar confessores de indulgência. Nas teses 53 a 55, bate forte o coração de Lutero. As indulgências ameaçam silenciar a palavra de Deus. O único fundamento da igreja e da fé é a palavra de Deus. Confira a tese 62. Também nesse aspecto, Lutero julga contar com o apoio papal. Ele espera ser possível uma reforma da igreja de dentro para fora. 54ª tese. Ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que a ela. 55ª tese. A atitude do Papa é necessariamente esta: que as indulgências, que são o menos importante, são celebradas com um toque de sino, uma procissão e uma cerimônia, o Evangelho, que é o mais importante, deve ser anunciado com uma centena de sinos, procissões e cerimônias. 56ª. Os tesouros da Igreja, dos quais o Papa concede as indulgências, não são suficientemente mencionados nem conhecidos entre o povo de Cristo. O tesouro da Igreja é formado pelas obras excedentes de Cristo e dos santos. Estas obras excedentes estão confiadas à administração papal como Thesaurus Bonorum operam. Cabe ao Papa distribuí-las a quem delas necessita. Lutero nega essa concepção na tese 58. 57ª tese. É evidente que eles certamente não são de natureza temporal, visto que muitos pregadores não os distribuem tão facilmente, mas apenas os ajuntam. 58ª. Eles tampouco são os méritos de Cristo e dos santos, pois estes sempre operam, sem o Papa, a graça do ser humano interior e a cruz, a morte e o inferno do ser humano exterior. Lutero ainda assume o conceito católico romano dos santos e de seus méritos. 59ª. São Lourenço disse que os pobres da igreja são os tesouros da mesma, empregando, no entanto, a palavra como era usada em sua época. Aqui Lutero se refere a um diácono romano morto na perseguição de Valtério. Segundo a lenda, ao ser intimado pelo juiz a entregar os tesouros da igreja, Lourenço, que era diácono, apontou para os pobres da comunidade. 60ª tese. É sem temeridade que dizemos que as chaves da igreja, que lhe foram proporcionadas pelo mérito de Cristo, constituem este tesouro. 61ª. Pois está claro que, para a remissão das penas e dos casos, o poder do Papa por si só é suficiente. 62ª.
O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. 63ª. Este tesouro, entretanto, é o mais odiado e com razão, porque faz com que os primeiros sejam os últimos. Confira Mateus capítulo 20, versículo 16. 64ª. Em contrapartida, o tesouro das indulgências é o bem mais quisto, e com razão, pois faz dos últimos os primeiros. 65ª tese. Por esta razão, os tesouros do Evangelho são as redes com que outrora se pescavam homens possuidores de riquezas. 66ª. Os tesouros das indulgências, por sua vez, são as redes com que hoje se pesca a riqueza dos homens. 67ª. As indulgências apregoadas pelos seus vendedores como as maiores graças realmente podem ser entendidas como tal, na medida em que dão boa renda. 68ª. Entretanto, na verdade, elas são as graças mais ínfimas em comparação com a graça de Deus e a piedade da cruz. 69ª. Os bispos e curas têm a obrigação de admitir com toda reverência os comissários de indulgências apostólicas. 70ª. Tem, porém, a obrigação ainda maior de observar com os dois olhos e atentar com ambos os ouvidos para que esses comissários não preguem os seus próprios sonhos em lugar do que lhes foi incumbido pelo Papa. 71ª. Esteja excomungado e maldito quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas. 72ª. Seja bendito, porém, quem ficar alerta contra a devassidão e licenciosidade das palavras de um pregador de indulgências. 73ª. Assim como o Papa, com razão fulmina aqueles que de qualquer forma procuram defraudar o comércio das indulgências. Fulminar aqui significa excomunhão. 74ª tese. Muito mais deseja fulminar aqueles que, a pretexto das indulgências, procuram defraudar a santa caridade e verdade. 75ª. A opinião de que as indulgências papais são tão eficazes ao ponto de poderem absolver um homem, mesmo que tivesse violentado a mãe de Deus, caso isso fosse possível, é loucura. 76ª. Afirmamos, pelo contrário, que as indulgências papais não podem anular sequer o menor dos pecados veniais no que se refere à sua culpa. A teologia católica distingue entre pecados veniais e pecados mortais. Os primeiros não são pecados no sentido lato do termo. Os segundos referem-se aos 7 pecados capitais. Estes, enquanto não forem perdoados, têm como consequência a morte eterna, devendo por isso ser confessados. 77ª tese. A afirmação de que nem mesmo São Pedro, caso fosse o Papa atualmente, poderia conceder maiores graças é blasfêmia contra São Pedro e o Papa. 78ª. Afirmamos, ao contrário, que também este, assim como qualquer Papa, tem graças maiores, quais sejam o Evangelho, os poderes, os dons de curar, etc., como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12.
79ª. É blasfêmia dizer que a cruz, com as armas do Papa, insignemente erguida, equivale à cruz de Cristo. 80ª tese. Terão que prestar contas os bispos, curas e teólogos que permitem que semelhantes conversas sejam difundidas entre o povo. 81ª. Essa licenciosa pregação de indulgências faz com que não seja fácil, nem para os homens doutos, defender a dignidade do Papa contra calúnias ou perguntas, sem dúvida argutas dos leigos. 82ª. Por exemplo, por que o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas? O que seria a mais justa de todas as causas? Se redime um número infinito de almas por causa do funestíssimo dinheiro para a construção da basílica, que é uma causa tão insignificante? 83ª. Do mesmo modo, por que se mantém as exéquias e os aniversários dos falecidos? E por que ele não restitui ou permite que se recebam de volta as doações efetuadas em favor deles, visto que já não é justo orar pelos redimidos? Aqui a referência são as missas e intercessões em memória das almas dos falecidos. 84ª tese. Do mesmo modo, que nova piedade de Deus e do Papa é essa? Por causa do dinheiro, permitem ao ímpio e inimigo redimir uma alma piedosa e amiga de Deus, porém não a redimem por causa da necessidade da mesma alma piedosa e dileta por amor gratuito. 85ª. Do mesmo modo, por que os cânones penitenciais, de fato e por desuso já há muito tempo revogados e mortos, ainda assim são remidos com dinheiro pela concessão de indulgências, como se ainda estivessem em pleno vigor? 86ª. Do mesmo modo, por que o Papa, cuja fortuna hoje é maior que a dos mais ricos crassos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos, esta uma basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis? Por Crassus aqui, a referência é a Marco Licínio Crasso, protótipo do homem rico da antiguidade. 87ª tese. Do mesmo modo, o que é que o Papa perdoa e concede àqueles que, pela contrição perfeita, têm direito à remissão e participação plenária? 88ª. Do mesmo modo, que benefício maior se poderia proporcionar à Igreja do que se o Papa, assim como agora o faz uma vez, da mesma forma concedesse essas remissões e participações 100 vezes ao dia a qualquer dos fiéis? 89ª tese. Já que, com as indulgências, o Papa procura mais a salvação das almas do que o dinheiro, por que suspende as cartas e indulgências outrora já concedidas, se são igualmente eficazes? 90ª tese. Reprimir esses argumentos muito perspicazes dos leigos somente pela força, sem refutá-los, apresentando razões, significa expor a Igreja e o Papa à zombaria dos inimigos e desgraçar os cristãos. 91ª. Se, portanto, as indulgências fossem pregadas em conformidade com o espírito e a opinião do Papa, todas essas objeções poderiam ser facilmente respondidas e nem mesmo teriam surgido. 92ª. Fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo: paz, paz.
sem que haja paz. 93ª. Que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo: cruz, cruz, sem que haja cruz. 94ª. Devem-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, através de penas da morte e do inferno. E por fim, a 95ª tese. E assim, a que confiem que entrarão no céu antes através de muitas tribulações, do que pela segurança da paz. Conferir Atos capítulo 14, versículo 22. Finalizamos assim a leitura de mais uma importante obra dentro da história da tradição reformada. Que Deus vos abençoe e que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém.